Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, boa noite. Passando aqui para cooperar com a irmã Keila. Deus abençoe a irmã Keila, saudade de vocês. Não sei quando estarei indo à nossa terrinha, Bahia, mas só sei dizer que estou com muita saudade. Deixa eu correr por causa do tempo aqui e deixar um breve comentário para a nossa meditação e cooperar com o seu canal, irmã Keila. A iluminação está um pouco ruim, mas vamos lá. Primeiro, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e pusesse a prova aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Caridade, algumas traduções aqui fala amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, dali a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deixa eu correr aqui. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre o crente sem amor. Eu não quero me apegar à questão de autoria do livro do Apocalipse, aquelas controvérsias, se é João, se não é. Eu prefiro entender que é João, o filho de Zebedeu. Mas, segundo a tradição cristã, não há resistência a entender que foi João o autor do livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, retirada do véu. Não é certo? Então João foi levado à ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. Esse imperador, como os demais, se achava divino, né? O termo César quer dizer divino. Todos os imperadores tinham nome. Todo mundo sabe que César é um título, né? Assim como Herodes é um título, Nabucodonosor é um título, Faraó também é um título. Todos esses personagens tinham um nome. Essas questões é título. Então, o imperador passou a ser divinado, né? E com isso ele era adorado como Deus. João foi condenado pelo crime que não cometeu, simplesmente pelo fato de não adorar o imperador como um Deus. Ele, na segunda fé, ele não estava cometendo crime. Ele pregava e ensinava que o imperador é como qualquer outro ser humano. Foi julgado, lançado na ilha de Patmos, fica ali hoje na Turquia, banhado pelo mar Egeu. E essa ilha, segundo alguns falam, a geografia, que ela tem 24 km quadrados, outros falam que é 32 km quadrados. Uma vez nessa ilha, ficava por lá, trabalho forçado e até os últimos dias da sua vida. E foi na ilha de Patmos, quer dizer mortal, ilha da morte, né? Por isso o nome Patmos, faz jus por causa disso. Patmos por causa disso. As pessoas eram julgadas e lançadas lá para trabalho forçado até os últimos dias da sua vida. E foi nessa ilha que João teve revelações, enviado às 7 igrejas da Ásia. O nome 7 no livro do Apocalipse, ele aparece a cerca de 54 vezes. 7 taças, 7 anjos, 7 selos, 7 igrejas, 7 cartas e por aí vai. A ideia de plenitude, completude e perfeição. O número 7 carrega essa simbologia. Foram reveladas a João 7 mensagens enviadas às 7 igrejas da Ásia. No caso, Éfeso, o crente sem amor; Esmirna, o crente perseguido; Pérgamo, o crente mundano; Tiatira, o crente apóstata; Sardes, o crente nominal; Filadélfia, o crente espiritual; Laodiceia, o crente indefinido. Bom, na carta
a, a igreja de Éfeso, encontramos algumas observações rapidamente, de forma bem superficial, por causa do tempo. Queremos passar algumas informações aqui para não ficar longo o vídeo e fica difícil de pôr no canal. Vamos lá. A primeira observação que eu quero fazer os versículos que lemos, um deles fala: eu conheço as tuas obras. Isso é gratificante para nós, saber que o nosso trabalho é reconhecido pelos céus, né? Malaquias 3 e versículo 16, a parte B do texto, diz que há um memorial diante do Senhor. O Papai do Céu não esquece do meu e do seu trabalho, ele sabe todas as coisas. Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. A ideia é que o Papai do Céu conhece tudo, ele é onisciente, conhece passado, presente e conhece o futuro. Nada surpreende ele. Antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, ele já sabia que eu estaria falando isso aqui hoje, né? Cooperando no canal da nossa irmã Keila. Eu estou vivendo aquilo que ele já sabia. Então, Deus conhece o meu e o seu trabalho. Outra observação que queremos fazer: qual a motivação do nosso trabalho, né? Se essa motivação não carrega amor, então fica ruim, com certeza não terá aprovação divina. Porque a motivação, ou o amor, ele é a essência do cristianismo. João capítulo de número 13, versículo 35, Jesus disse que conhecereis que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Qual a motivação do seu trabalho? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1. Paulo disse que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada disso adiantaria. Então, qual que é a motivação do seu trabalho? Se a motivação do meu trabalho, do seu trabalho, não é o amor, então com certeza isso não vai passar no crivo divino, tá certo? Outra observação que fazemos aqui nessa carta: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que é amor, conforme a sua tradução. E isso é ruim. Como entender o que é o primeiro amor aqui? Nós entendemos isso como aquele sentimento inicial da fé, aquele apego às coisas divinas, que muitas pessoas com o tempo acabam abandonando. Muito triste isso. Mas quando a gente fala alguém estreou-se na fé, ela deixou o primeiro amor. O primeiro amor se entende como aquele sentimento inicial, aquele zelo pelas coisas divinas. Vamos lá. Como saber se o amor se esfriou? Trabalho sem frutos é um exemplo disso. E o que eu estou fazendo está gerando frutos? A gente sabe que alguns frutos demoram um tempo para você ter colheita, dependendo da sua plantação. O que você plantou, a gente sabe que demora um tempo. Mas isso é uma observação. Mas trabalho sem frutos é sinal que o amor se esfriou. Abandono da doutrina. Nós temos cerca de 43 tipos de doutrinas. Estou falando de doutrina, estou falando de costume de igreja. Costume local, ele muda, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas estou falando de doutrina. O abandono da doutrina é um sinal que o amor se esfriou, tá certo? Nós estamos em uma época de mudança de valores, isso é perigoso. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai daqueles que o amargo faz doce, do doce amargo, das trevas a luz, e da luz trevas. Isso é perigoso, mudança de valores. Aquilo que é certo para Deus vai continuar sendo certo. Aquilo que é errado vai continuar sendo errado, dependendo da minha opinião, dos meus caprichos, dos seus caprichos e da sua opinião. O que é certo, o que é errado. O abandono da doutrina é um sinal que o amor se esfriou. A falta de missões, por exemplo, aquele sentimento bacana de ganhar almas que muita gente perdeu, isso também é sinal que o amor se esfriou.
Também nós temos a falta de discipulado. É muito triste o que eu vou falar, mas muitos crentes precisam ser evangelizados. Eles falam de coisas que eles não entendem, defende até coisas que ele nem sabe o que é. Não é? A gente chama isso de papagaios de religião. Eles falam o que os outros falam, mas ele não compreende. E muita gente bacana no evangelho hoje precisa ser evangelizado. Muito triste isso, viu? Então, o crente sem amor, ele traz, deixa para nós essas lições de vida. E a falta de discipulado, o ensino, a cada dia que passa a gente vê a necessidade dentro das nossas igrejas, comunidades inteiras, pessoas carregam consigo aquela coisa de papagaio de religião. Fala o que seu líder fala, o que as outras pessoas falam na sua comunidade, mas ele, quando é interrogado, eles não sabem falar, dizer o porquê da razão da sua fé. Não é? Isso é muito triste. Então, a falta de discipulado, às vezes, mostra esfriamento do amor. Mas que o Senhor nos ajude, que esse sentimento inicial da nossa fé volte a arder nos nossos corações, o apego à doutrina, o apego às missões, a ganhar almas, investir em missões, investir no discipulado das pessoas, independente de quantos anos de crente ela tenha. Se há necessidade de discipular, nós temos que discipular, tá certo? Isso tudo indica esfriamento do amor. A motivação do nosso trabalho, se falta amor, nós temos que injetar amor nisso aí. Pregações, louvores, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Se a motivação disso não é o amor, está errado, tá certo? E louvarmos a Deus, recapitulando, por saber que Ele conhece o nosso trabalho. Esse trabalho um dia vai passar por um processo, alguma obra de alguns vão ser titulado como fogo, como palha, feno. Feno é capim, graminha e madeira. Isso vai passar pelo fogo. O bacana é que esse tipo de obra não reprova para a salvação, né? Não leva à condenação, à perca da salvação, né? Mas outras pedras preciosas, prata e ouro, conforme a qualidade do seu trabalho, vai receber o seu galardão. Estou recapitulando novamente. Apocalipse 22, versículo 12, Jesus disse: e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tá certo? Quero terminar por aqui, deixando um grande abraço a todos. Saudade da terrinha. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Cristo.